nenhuma janela, nenhuma porta e nenhuma saída. Você anda por minutos, depois horas, depois dias. E então, percebe uma coisa: você não está sozinho. O que começou em 2019 com uma simples imagem postada em um fórum da internet acabou se transformando em uma das maiores histórias de terror da geração atual. Mas o mais interessante não é o novo filme que lançou agora, é o que ele revela sobre a verdadeira história das Backrooms e por que esse universo talvez seja muito maior do que a gente imagina. Bom, como essa é a parte 3 do vídeo, eu vou resumir bastante coisa para vocês. Tudo começou com uma única fotografia, uma foto simples de um escritório vazio, carpete amarelo, luzes fluorescentes, paredes sem personalidade. Nada parecia realmente assustador, mas havia algo errado. Uma sensação estranha, como se aquele lugar existisse fora da realidade. Pouco tempo depois surgiu a famosa descrição: se você sair da realidade por acidente, vai parar nas backrooms. Uma frase simples, mas suficiente para criar um dos conceitos mais assustadores da internet. Porque, diferente de outros monstros ou lendas, elas querem algo pior: te prender, para sempre. Bom, antes de falar sobre o filme, precisamos lembrar rapidamente como chegamos até aqui. Na versão original da Creepypasta, as Backrooms eram um lugar para onde você podia acabar indo caso sofresse um fenômeno chamado no-clip. Basicamente, você atravessaria a realidade como se fosse um bug de videogame ou algo parecido. E do outro lado, encontraria quilômetros e quilômetros de salas vazias, corredores repetitivos e um silêncio quase impossível de suportar. Era uma ideia simples, mas então apareceu uma pessoa chamada Kenny Parsons, e foi aí que tudo mudou. Porque ao invés de retratar as Backrooms como algo sobrenatural, ele decidiu dar uma explicação muito mais interessante. The world around us is ever-changing. Throughout this past century, we have seen the advent of countless innovations that have completely reshaped life as we know it. But with all of this growth comes a number of undesirable byproducts. Byproducts that, if left unchecked, have the potential to irreversibly scar our modern world. For cargo and personnel to seamlessly pass through their designated threshold. Tá, praticamente já dá pra ter uma ideia do que tá rolando aqui. A ideia central é simples: reunir informações que normalmente estariam dispersas em vários lugares e transformá-las em um sistema único e conectado. Parece algo básico, mas as implicações disso podem ser enormes para a pesquisa, organização e acesso ao conhecimento. E, pela existência das backrooms, a gente já sabe onde isso vai parar. Na história criada por ele, existia uma empresa chamada Async Research. Era uma organização que desenvolvia tecnologias capazes de manipular espaço e distância. O objetivo parecia revolucionário: criar novos espaços, reduzir deslocamentos, mudar completamente a forma como os seres humanos interagem com o ambiente. Mas durante os experimentos, alguma coisa saiu do controle, e o resultado foi a descoberta de um lugar impossível: as backrooms. Tem um momento no filme em que você percebe que isso não é mais uma história de sobrevivência e descobrimento de lugares novos. Não é mais uma história sobre encontrar saída. Não é nem mesmo uma história sobre as backrooms. É uma história sobre alguém desaparecendo. Não fisicamente, mas mentalmente. Porque existe uma coisa que ninguém comenta: as backrooms não matam as pessoas imediatamente. Elas deixam você sozinho com sua própria mente. E no começo parece fácil, mas depois de algumas horas, alguns dias, você começa a perceber uma coisa: o corredor nunca acaba. Porque a mente humana foi feita para encontrar padrões, mas seu cérebro começa a entrar em uma guerra contra si mesmo, encontrar significado e respostas. Mas nas backrooms não existe significado, não existe recompensa, só repetição e mais repetição. E é aí que o protagonista quebra. Não com gritos, não com uma cena dramática, mas lentamente. E nem dá pra perceber isso nas cenas do filme. É quase imperceptível, como uma rachadura aparecendo numa parede, que vai crescendo dia após dia, até não sobrar mais nada. Na metade do filme acontece a mudança mais importante do personagem, porque no começo, as backrooms servem como uma descoberta.
Clark é apenas um vendedor de móveis tentando manter sua loja funcionando. A vida dele já é marcada por frustrações, rotina e sensação de fracasso. Quando ele encontra a passagem para as Backrooms, a reação inicial é medo, mas esse medo dura pouco, porque esse medo rapidamente vira obsessão. O filme deixa claro que as Backrooms não oferecem respostas. Cada porta que parece ser uma saída entrega apenas outro nível daquele pesadelo. E a mudança do personagem ocorre aqui. Clark deixa de explorar porque precisa. Agora ele explora porque não consegue parar. Ele começa a registrar mapas, memorizar corredores e convencer os amigos dele a entrarem naquele lugar junto com ele, porque na cabeça dele existe uma lógica escondida esperando para ser descoberta. Só que nada confirma isso. Quanto mais Clark acredita estar entendendo o labirinto, mais perdido ele fica. E essa é a grande sacada do roteiro. As Backrooms parecem se alimentar da necessidade humana de encontrar sentido em tudo. Aquele espaço está dominando Clark. É justamente nesse momento que a busca por respostas perde qualquer lógica. Clark já não entra nas Backrooms porque acredita estar próximo de descobrir algo específico. Ele entra porque não consegue aceitar a ideia de abandonar aquele mistério sem uma explicação. O filme mostra como a necessidade de compreender o desconhecido pode se transformar em uma prisão psicológica. Cada nova descoberta cria perguntas ainda maiores, fazendo com que ele acredite que a próxima passagem finalmente revelará o sentido de tudo. Mas nunca acontece isso. A ausência de respostas não reduz sua curiosidade, apenas fortalece sua obsessão. E isso faz com que ele não queira mais voltar para casa. Seus registros, seus mapas e suas expedições deixam de ser ferramentas para encontrar uma saída e passam a ser a tentativa de compreender um lugar que talvez nunca possa ser compreendido. O filme nunca afirma que as Backrooms possuem uma lógica completamente decifrável, e isso torna a jornada ainda mais trágica. Clark continua investindo tempo, energia e sanidade em algo que nunca vai ter solução. E quando ele desaparece, é a conclusão inevitável de uma trajetória construída desde a primeira vez em que ele atravessou aquela porta. A mudança de foco para a Mary reforça essa ideia. Clark deixa de ser alguém que conduz a história e passa a ser o motivo pelo qual ela continua. O homem que iniciou a investigação praticamente já não existe. O que permanece é o vazio deixado por alguém que dedicou tudo à tentativa de compreender um lugar que jamais ofereceu as respostas que ele procurava. E, no fim, o Clark não é derrotado em um único momento. Ele se perde gradualmente, à medida que permite que sua vida seja definida por uma obsessão impossível de satisfazer. É por isso que sua história causa tanto impacto. O filme, ele não conta apenas sobre alguém preso em um labirinto. Conta sobre alguém que tentou encontrar um sinal e acabou perdendo o sentido da própria vida. E no fim, Clark se torna parte daquele lugar. E não porque aquele lugar o prende, mas porque ele passa a acreditar que é ali que ele pertence. No mundo real, sua vida é marcada por perdas, frustrações e pelo fracasso em uma rotina que nunca fez sentido para ele. As pessoas que fizeram parte da sua vida e tudo o que existia fora daquele labirinto deixam de ter importância. Aos poucos, as Backrooms deixam de ser um lugar para onde ele vai e passa a ser o único lugar onde ele consegue existir. É por isso que Clark deixa de ser o protagonista da própria história. Quando Mary assume a narrativa, isso não acontece apenas porque ela está procurando por ele, mas porque a história de Clark já chegou ao fim. No final, ele não encontra as respostas que procurava. Ele encontra apenas um lugar onde acredita, pela primeira vez, que pertence. E ao aceitar isso, deixa de existir como Clark.